Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que me vê. Eu sou o Gregory e eu faço dupla com o Lucas. A gente, nesse trabalho, vai falar um pouco sobre um desodorante natural que a gente optou por fazer. Bom, o nosso desodorante, como a gente já conhece, é mais voltado para as axilas, nossa, até porque desodorante é voltado para axila, né? Aí, os nossos ingredientes são bicarbonato de sódio, amido de milho e óleo de coco pastoso. Bom, antes da gente entrar efetivamente no desodorante, a gente vai tentar explicar um pouco o porquê que a gente precisa desses ingredientes e tal. Bom, primeiramente eu vou dar uma explicação sobre o que é o suor. Bom, o suor é como se fosse um mecanismo de resfriamento natural do nosso corpo. Porque quando a gente está sob a luz do sol, não só sob a luz do sol, mas quando está muito quente, a gente acaba por suar, porque o nosso corpo entende que tá muito quente dentro, aí ele vai e transpira a água, principalmente, para que o vento acabe por evaporar essa água e o calor também vai junto com essa água em certa medida. A transpiração, ela se dá através da água, mas também alguns sais minerais, algumas gorduras e também algumas moléculas de açúcares também vão junto com essa água, também são transpiradas através da nossa pele. O nosso corpo é colonizado por diversas bactérias, fungos, enfim. E as principais bactérias que estão nas nossas axilas são as bactérias do gênero Staphylococcus. Bom, mas o que isso tem a ver, Grego? Quando a gente soa, a gente transpira principalmente água, certo? Certo. Na nossa axila é um local escuro porque a gente usa camisa e tal, e a partir do momento que a gente soa, é um local úmido, certo? Certo. Igual eu falei anteriormente, a gente não transpira apenas água, a gente transpira alguns sais minerais, algumas moléculas de gorduras e açúcares, certo? Certo. Vocês concordam comigo que a partir desse momento que a gente tem esses três componentes, ou seja, umidade causada pela água, fonte rica em nutrientes causada pela emissão de sais, gorduras e açúcares, e também a gente tem que é um local escuro. Juntando esses três ingredientes, a gente tem que é um local perfeito para a proliferação bacteriana. Igual eu falei, as principais bactérias são do gênero Staphylococcus. Tá, galera, o que isso tem a ver? As bactérias, por estarem nesse local, na nossa axila, no nosso caso aqui, elas acabam por metabolizar esses ingredientes, desde a água até as moléculas de gordura, sal e até mesmo de alguns sais. Bom, elas metabolizam esses ingredientes e elas se multiplicam diversas vezes, certo? Certo. Aí o que acontece? Elas metabolizam isso e elas têm que soltar alguma coisa, elas têm que soltar algum dejeto. E esse dejeto são alguns ácidos que causam esse odor da nossa axila. Então, o nosso suor, ele, comumente dito CC, ele não fede porque a gente soa. Porque senão a nossa testa, por exemplo, quando a gente soa, também emitiria esse mesmo cheiro. Mas não. Pelo menos é o que não se espera, é o que se espera que não emita esse cheiro. Elas metabolizam e liberam alguns ácidos, enfim, isso que causa o cheiro, certo? Certo. Dito isso, a gente vai adentrar um pouco mais sobre o porquê dos nossos três ingredientes. O bicarbonato de sódio, amido de milho e o óleo de coco pastoso. Bom, primeiramente eu vou começar pelo bicarbonato de sódio. A fórmula química do bicarbonato de sódio é NaHCO3, certo? Certo. Bom, ele é um sal, como a gente já conhece, ele é um sal com pH alcalino, que é capaz de neutralizar a acidez. O que isso significa, Grego? Vocês já pararam para salgar uma carne? Salgar uma carne, o que acontece? A água que está dentro daquela carne sai dali, ocorre uma desnaturação daquele ingrediente. E quando a gente passa esse bicarbonato de sódio na nossa pele, ele acaba por desnaturar a membrana dessas bactérias também, justamente por causa desse sal. O que isso gera? As bactérias vão se desnaturar, elas vão... o líquido que existe dentro das bactérias vão sair das bactérias, e isso vai fazer com que elas percam grande parte do seu funcionamento. Isso vai fazer com que elas sejam condenadas à morte. Bom,
Ele é capaz de neutralizar a acidez que as bactérias produzem. Isso é uma coisa muito boa de se pensar também. E ele também é usado como esfoliante. Aqui no nosso caso, ele também vai ser usado como esfoliante. O segundo ingrediente é o amido de milho. Ele é indicado para algumas irritações que possam ocorrer na nossa pele. Igual eu disse, como o bicarbonato ele é esfoliante, pode ocorrer de aparecer algumas irritações. E o amido de milho entra nessa postura aí. Ele também ajuda a evitar coceiras, ele ajuda quando a gente queima, ele ajuda nessa contenção. Ele também ajuda, por causa do amido de milho nesse nosso caso, esse desodorante acaba por se tornar uma ótima pretensão para pessoas que possuem peles oleosas, porque o amido de milho ele retém certa umidade. E agora a gente vai pro óleo de coco pastoso. Mas, Gregory, por que não pode ser óleo de coco normal líquido? Porque vocês já pensaram a gente passar aquele negócio e escorrer tudo? O nojo que ia ficar? Bom, por isso que a gente recomenda o pastoso principalmente. Para que ele serve? Ele é muito bom para combater radicais livres. O que são radicais livres? São as principais coisas que envelhecem a nossa célula de maneira precoce. Esse efeito todo a gente chama de ação antioxidante. Então o óleo de coco, ele possui ação antioxidante. Bom, ele também vai ajudar no aroma, da nossa mistura, do nosso produto final, ele vai ajudar no aroma. E também ele ajuda a higienizar a nossa axila. Higienizar a nossa axila, no caso, seria na manutenção da hidratação da nossa axila, porque igual tem a ação esfoliante lá em cima do bicarbonato. Essa ação ela pode irritar, aí já ajuda, o amido de milho já ajuda nessa parte, e ela também pode desidratar por causa do sal em si, porque a gente vai passar o bicarbonato, não só as bactérias vão desidratar, mas também, em certa medida, a nossa axila, a pele da nossa axila. Aí é bom a gente passar o óleo de coco para dar uma balanceada nessa reação nossa. Agora a gente vai mudar aqui, né? Que a gente vai falar um pouco sobre como funcionou o experimento. Bom, voltei e agora eu vou mostrar como se faz o nosso desodorante. Bom, aqui a gente tem o bicarbonato de sódio e a gente tem a colherzinha que a gente vai utilizar dele. Aqui a gente tem o amido de milho e a colher que a gente vai utilizar para pegar ele. E aqui a gente tem o nosso óleo de coco pastoso e a colher que a gente vai utilizar. Bom, vamos misturar um pouco do amido de milho, cerca de uma colherzinha dessa já dá para não ficar muito forte. Aí a gente também vai utilizar essa colher aqui para pegar o amido de milho. Pouca coisa mais que meia colher já dá. E a gente vai utilizar um pouco do nosso óleo de coco. Aqui, um pouco do nosso óleo de coco pastoso. Aí a gente vai pegar e a gente vai misturar. A gente vai misturar. No início vai parecer que tem muita coisa, mas não tem. O amido de milho ele vai se dissolvendo junto com o nosso bicarbonato de sódio no nosso óleo de coco. Aí a gente mistura e no final a gente vai conseguir algo semelhante a isso. Eu não vou misturar porque precisa mexer muito, demanda muito tempo misturar para chegar nesse nosso ponto aqui. Aí aqui a gente só pega e passa na nossa axila em movimentos rotatórios assim, de maneira que não se extravase muito na nossa axila. Bom, e é isso, e pessoas que não são recomendadas utilizar esse tipo de produto são pessoas que possuem a pele muito sensível e a alergia a algum componente que foi mostrado aqui. Obrigado, agora eu volto só para me despedir de vocês. Bom, voltei de novo e dessa vez eu vim para despedir. Eu e o Lucas, a gente agradece muito quem conseguiu chegar até aqui. O vídeo é grande, mas vídeo que tenha muita informação e dê para tirar algumas dúvidas e tal. E eu queria ressaltar que esse desodorante, ele não faz com que a pessoa não soe, entendeu? Mas ele vai tentar mediar, ele vai tentar controlar o odor que essa pessoa vai emitir a partir do momento que ela soa. Porque suar é um mecanismo natural do nosso corpo. Tendo isso dito, espero que todos tenham gostado. Até a próxima!